Você sabe o que é vaginismo? Sabe como esse problema pode afetar a sua qualidade de vida? Doutora Mariana Maldonado aqui falando para vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, faz isso e também ativa a sua notificação. Ativa o sininho para você sempre receber as novidades aqui em primeira mão. E depois de terminar de ver esse vídeo, não deixa de deixar seu like aqui, né? Você não tem noção o quanto isso ajuda a fazer essa informação chegar para mais e mais pessoas. Para entender melhor o que é o vaginismo, vamos começar pela sua definição. Atualmente classificado como transtorno da dor gênito-pélvica, ao lado da dispareunia, que é o nome técnico para dor na relação sexual, o vaginismo é a dificuldade persistente ou recorrente que a mulher tem de permitir a penetração vaginal de um dedo, um pênis ou qualquer outro objeto, apesar do seu desejo expresso de fazê-lo. Normalmente, essa dificuldade é disparada pelo medo da dor que já foi experimentada, ou seja, de uma dor real, ou então quando a mulher imagina antecipadamente a dor que poderá sentir. Essa dificuldade está geralmente associada a graus variados de reação de fobia, como taquicardia, suor frio, tremores pelo corpo e a contração da musculatura, principalmente a pélvica, que está logo aqui embaixo. E ao tentar a penetração assim, toda contraída, ela efetivamente sentirá dor, reforçando a ideia inconsciente de que realmente a penetração é dolorosa e que precisa ser evitada a qualquer custo. Alguns estudiosos também colocam um tempo mínimo de 6 meses para fazer o diagnóstico. Apesar de tempo ser algo bem relativo, principalmente quando se trata de dor. Então, por esse critério, se a dificuldade começou há menos de 6 meses, diagnosticar como vaginismo pode ser precoce demais, mesmo com uma vida sexual sem dor antes. Por outro lado, se já te acompanha desde a sua primeira relação sexual ou há mais de 6 meses, podemos sim estar diante de um quadro de vaginismo. Dependendo da intensidade dessa reação ao medo, a mulher pode sentir mais ou menos dor na hora de tentar penetrar. Por isso, de uma forma bem simplificada e para melhorar a compreensão, o vaginismo pode ser dividido em 3 níveis. Um nível leve, quando a dificuldade é menor e a mulher sente uma dor discreta para iniciar a penetração vaginal e logo depois ela passa. A dor passa e o sexo flui normalmente, sendo muitas vezes até prazeroso. Sinais físicos relacionados ao medo extremo, como suor frio, coração disparado, tremor e contração da musculatura pélvica, não são tão evidentes assim. No nível moderado, a dificuldade é um pouco maior e a relação já começa com certo nível de dor que não passa e a mulher muitas vezes tem que pedir para parar porque ela não consegue terminar o ato sexual. Sinais físicos relacionados à fobia e uma contração maior da musculatura pélvica estão presentes num nível mais evidente. E no nível severo grave, a dificuldade é tamanha que nem um cotonete, nem um pensamento é capaz de passar por ali sem provocar dor. Imagina um pênis. Além de sinais evidentes da reação ao medo extremo, como suor frio, a sensação de angústia, tremores pelo corpo, coração que dispara e a contração intensa da musculatura pélvica. Além de dividirmos o vaginismo em níveis leve, moderado ou severo, grave, ele também pode ser dividido em tipos, conforme a sua origem. Dentro dessa classificação, dessa divisão, o vaginismo pode ser primário, do tipo psicológico ou misto, e também do tipo secundário. Apesar de ser uma classificação antiga e hoje não ser mais tão utilizada, eu acho ela bem interessante para ajudar a nossa compreensão e entender o nosso contexto. No vaginismo primário, o tipo psicológico é o mais comum de todos. Nesse caso, a mulher não tem absolutamente nada de errado com o corpo e nem com a genitália. Ela é absolutamente normal do ponto de vista físico. Esse tipo de situação costuma acompanhar a mulher desde o início da sua vida sexual, ou seja, ela nunca na vida conseguiu experimentar uma penetração vaginal sem sentir dor. Isso dentre aquelas que ainda permitem algum tipo de penetração, as que estão no grupo leve e moderado.
Muitas das que estão no grupo severo ou grave ainda podem ter o ímen íntegro ou apenas parcialmente rompido pelas tentativas frustradas de penetração vaginal, mesmo casadas ou em relações estáveis há muitos anos. O que dispara o problema é o medo da dor. Só de pensar nela, a reação aumenta disparada e a mulher trava. Como não existe nenhuma causa física, há uma grande dificuldade em entender e diagnosticar de onde vem tanta dor. No vaginismo secundário, como o próprio nome diz, a mulher tinha uma vida sexual normal, sem dor na hora da penetração vaginal, mas a partir de um determinado momento ela passou a ter. Esse tipo de vaginismo, o tipo secundário, normalmente é causado por algum problema físico, como inflamações vaginais, alergia crônica e irritação local, fissura vaginal, atrofia da mucosa vaginal pela menopausa ou pelo uso prolongado de um anticoncepcional hormonal ou até mesmo um trauma psicológico, como por exemplo a violência sexual. Mesmo depois do problema ter sido resolvido, a mulher fica com uma memória da dor que sentiu durante tanto tempo. A grande diferença é que, nesses casos, a mulher tem a memória anterior do que é ter uma penetração sem dor, o que pode facilitar bastante na hora de tratar. E ainda existe o tipo primário misto, que é um pouco mais raro e onde a gente pode encontrar características comuns a esses dois grupos, quando o medo da dor está associado a uma causa física presente desde o início da vida sexual. Os quadros se misturam. Tanto no vaginismo secundário quanto no primário misto, é fundamental que a causa física ou psicológica responsável pela dor tenha sido completamente resolvida para então seguir com o tratamento do que restar, é claro. Para a maioria dos ginecologistas experientes, não é difícil identificar e tratar uma causa física aparente que provoque dor na hora da relação sexual. Mas e quando a mulher não tem problema nenhum? Essa é a primeira lição que você aí precisa entender. Quando dizemos que o vaginismo é psicológico, isso não significa que você está ficando louca, maluca, inventando da sua cabeça uma dor, uma ardência, um incômodo ou o nome que você quiser chamar, que na realidade não existe. Ela existe sim. Você realmente sente na hora da penetração do pênis ou de um dilatador ou até naquele momento em que você tenta introduzir o seu próprio dedo. Mas não porque tem algo de errado na sua vagina ou porque ela é pequena, apertada demais e não passa nada. Não é por isso. Essa sensação ruim, ela só existe porque quando você percebe a ameaça da penetração, a sua mente, que é representada pelo seu inconsciente, reconhece esse momento como um perigo em potencial e, instintivamente, manda uma ordem para o seu corpo se defender. Frente a uma ameaça, a resposta imediata do nosso corpo é a fuga. Esse é um instinto básico para a nossa defesa, para a nossa sobrevivência. Como nesse momento não dá para fugir dali, né? A forma que o corpo encontra para se defender é se contraindo. Você literalmente trava o corpo todo, mas principalmente as pernas e a musculatura pélvica, na tentativa de evitar aquele momento doloroso. E tentar a penetração, como você já sabe, assim, toda contraída, realmente será doloroso, até para as mulheres que não sofrem com o problema. Afinal de contas, amigas, dor e prazer não se misturam e estão em extremos opostos, exceto para os masoquistas que sentem prazer na dor. Mas essa definitivamente não é a realidade de quem sofre com vaginismo, eu tenho certeza absoluta. E você também concorda. Essa é uma grande reação paradoxal, porque por mais que você queira de verdade estar ali com quem ama e deseja, o seu medo é tão grande, mas tão maior do que você, que literalmente te trava. A segunda lição que você deve aprender agora: toda vez que o medo da dor for maior do que o seu desejo de ser penetrada, não terá jeito. A mente vai disparar o comando de defesa e você vai contrair, mesmo contra a sua vontade. Agora você pode me perguntar: mas então, se o medo da dor é o principal gatilho para essa reação, o que pode ser capaz de provocar um medo assim? Quem tem mais chance de sofrer com o problema? Bom, existem determinadas características pessoais e da história de vida da mulher que podem aumentar a chance de sofrer com o vaginismo primário psicológico. Mas ao longo de todos esses meus 18 anos tratando de mulheres com essa dificuldade, eu percebi que todas ou quase todas tinham um perfil bastante comum, independentemente do nível de vaginismo, leve, moderado ou severo. São extremamente ansiosas,
estressadas e centralizadoras, e querem resolver tudo e de preferência para ontem. É difícil relaxar para aproveitar os momentos de prazer, e o sexo, amiga, é só um deles. Normalmente são mestres dos pensamentos antecipatórios. E já reparou como normalmente a gente só antecipa coisa ruim? São mais tímidas e reservadas quando o assunto é intimidade, têm dificuldade de se entregar ao outro. Muitas tiveram uma educação mais repressora, de forma direta ou velada, e com pouca conversa em casa sobre seu corpo e sexualidade. E falta de conhecimento prático sobre a sua vagina e sobre as suas sensações eróticas. Pode parecer pouco para você, mas se a gente juntar tudo isso no mesmo caldeirão, dá um ótimo caldo para alimentar o medo, concorda? E lembre que é por causa dele que você contrai. Essa dificuldade não é culpa da sua musculatura pélvica, afinal ela não contrai e nem tensiona assim sozinha do nada. Nesse caso existe um motivo e ele é o medo da dor, lembra disso. E eu vou mais além. Ao longo de todos esses anos de trabalho com mais de 200 mulheres, percebi que todas ou quase todas as que atendi com vaginismo primário psicológico, que é esse que a gente está falando, tinham uma grande característica em comum, que para mim é o maior motivo para se temer a dor e ter essa dificuldade no ato da penetração vaginal. Quer saber qual é? A falta de conhecimento total ou parcial da própria vagina do ponto de vista puramente prático e anatômico. É isso mesmo que você ouviu. E olha que eu não estou falando do nível erótico, porque muitas que sofrem com vaginismo não têm problema com isso. Sentem desejo, ficam excitadas, com boa lubrificação e chegam ao orgasmo com sexo oral, masturbação clitoriana, algumas até tentam anal e conseguem. E tentam introduzir o dedo da parceria sexual com um dilatador vaginal, se estiverem bem excitadas, e também conseguem. Fazem tudo isso, mas na prática do dia a dia, se não estiverem excitadas e fora do contexto erótico, não têm o hábito ou simplesmente não conseguem colocar nenhum ou dois dedos dentro da própria vagina e fazer esses movimentos livremente, com todas as direções, com desenvoltura e de forma espontânea, neutra, natural, confortável. Sempre tem algum nível de dor, nível de ardência, desconforto, incômodo, seja físico ou psíquico. Como se a vagina fosse uma entidade à parte e não uma parte do próprio corpo. Se tem algo que eu percebo hoje, depois de todos esses anos, é que essa falta de conhecimento do domínio da vagina, do ponto de vista prático, nesse nível que eu proponho, sem nenhum tipo de erotismo, se essa falta não for o motivo principal desse medo, certamente contribui muito para alimentá-lo e, por isso, deveria fazer parte de qualquer tratamento para vaginismo. Se você se identificou com o que eu estou falando, pare e pense comigo. Se você não domina e nem conhece realmente o que tem aí embaixo, nesse nível que eu acabei de falar, claro, como você vai permitir que algo ou alguém entre dentro de você sem ao menos um resquício, uma sombra de medo? É preciso conquistar o seu território e perder o medo de você mesma primeiro, para depois permitir que outra pessoa entre dentro. Mais literal, amiga? Impossível. E nada nem ninguém poderá fazer isso por você. O trabalho é seu. A esse processo de conhecimento prático e domínio da vagina, eu dei o nome de ressignificação genital. E agora que eu vou falar um pouco sobre as formas de tratamento, eu vou poder te explicar melhor o que é. Se por definição o vaginismo é desencadeado pelo medo da dor, faz sentido dizer que para ter sucesso no tratamento e conseguir superar de vez o problema, é necessário identificar e trabalhar as causas ou a causa desse medo, concorda? É importante saber que em qualquer tratamento escolhido para o vaginismo, com médico, psicólogo ou fisioterapeuta pélvico, pode ser 100% bem sucedido com a combinação entre a força de vontade da mulher e profissional capacitado e qualificado em sexologia. Ter essa qualificação, minha amiga, é fundamental para aumentar as chances de sucesso do seu tratamento. E não dá para abrir mão disso, viu? Não existe milagre, o caminho é árduo, exige dedicação, mudança de postura, mas é possível e é preciso você encarar. Não existe tratamento com remédios, cirurgia, pompoarismo ou outros exercícios milagrosos para resolver o problema. Também não dá para prever quanto tempo vai demorar, pois isso varia demais. Eu sei que falar de tempo para alguém ansioso é difícil, né? Mas o que eu posso afirmar é: quando você conhece e domina o seu corpo neste nível que eu proponho, é possível ir muito mais rápido. E não é difícil aprender, pelo contrário,
é muito mais simples do que você imagina. Pode acreditar. De uma forma geral, o tratamento do vaginismo primário psicológico é baseado em orientações para o autoconhecimento e reeducação sexual, exercícios sexuais que podem ou não envolver a parceria, psicoterapia para o controle da ansiedade e outras questões, além de técnicas de desensibilização e relaxamento da musculatura pélvica, através de massagens perineais, biofeedback e a introdução progressiva dos dilatadores vaginais. Essa última parte do tratamento, o relaxamento, reeducação da musculatura pélvica e a inserção progressiva dos dilatadores, é geralmente o foco do trabalho na fisioterapia pélvica. Como eu falei lá no início, quando o tratamento é bem feito, a chance de sucesso é grande. A questão é que se focar somente numa parte do tratamento, pode ser mais difícil e demorado ficar totalmente livre do problema. Como diz um velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Eu mesma já atendi muitas mulheres que tinham recebido alta da fisioterapia pélvica ou então da psicoterapia, conseguindo introduzir até o último dilatador vaginal sem maiores dificuldades, mas não conseguiam inserir facilmente o seu próprio dedo e ainda tinham dor na hora da relação sexual. Eu não quero dizer com isso que o meu método funciona melhor do que a fisioterapia ou do que a psicoterapia, e que será 100% garantido você conseguir ter uma relação sexual sem dor, até porque isso não vai depender somente de você, né? Lembra que na hora da cama tem outra pessoa envolvida interagindo diretamente. Tudo isso interfere também na sua ação e reação aos estímulos sexuais. E nesse ponto, amiga, a qualidade da relação do casal é fundamental, ou seja, mesmo estando livre totalmente do medo, conhecendo, dominando seu corpo como ninguém, se a relação com a sua parceria sexual não estiver boa, o sexo também pode não ficar. O que eu digo e afirmo é que para formar a base e te preparar para essa batalha contra o vaginismo, você vai precisar de armas poderosas. Dominar e conhecer sua vagina profunda e intimamente do ponto de vista prático deve ser a primeira delas. E o melhor, é possível aprender tudo isso usando as suas próprias mãos. Todo esse poder está dentro de você. Para te ajudar nesse processo de autoconhecimento que considero fundamental e que quase ninguém ensina, eu desenvolvi uma técnica para te guiar nesse aprendizado e que você pode fazer sozinha, em casa, independentemente de ter ou não uma parceria sexual no momento. Mesmo que você seja virgem, é possível praticar. A ela, eu dei o nome de ressignificação genital. E antes que você me pergunte, não tem absolutamente nada a ver com os exercícios ensinados na fisioterapia, tá? Eu estou certa de que sem passar por esse processo completo de ressignificação da sua vagina e do seu feminino, será muito difícil você se entregar e perder o medo da dor na hora da relação sexual, ainda que consiga introduzir todos os dilatadores e que a sua relação de casal esteja ótima. Falando nisso, muitas me perguntam se é possível continuar as tentativas de penetração vaginal com a parceria sexual durante o tratamento. Isso depende muito. Eu, particularmente, só recomendo depois que a mulher está numa fase um pouco mais avançada dos exercícios do processo de ressignificação. E a última lição de hoje. Não adianta só você querer ser algo que ainda não é. É preciso dar um outro significado a tudo que você aprendeu até hoje sobre você e sobre seu corpo. É preciso ressignificar o que é ser mulher. E isso precisa passar primeiro pelo que há de mais feminino em nós, a vagina. Quer saber sobre a minha técnica de ressignificação genital e como ela pode te ajudar? Então baixa agora meu e-book, onde eu te apresento a técnica que eu utilizo há mais de 18 anos no tratamento do vaginismo. Ela está logo aqui para você. E se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like aqui agora. Se você por acaso ainda não se inscreveu no meu canal, tá esperando o quê? Faz isso já e compartilha com as suas amigas também. Assim, cada vez mais você me ajuda a ajudar quem precisa.